É importante frequentar uma igreja? O que a Bíblia nos diz sobre isto? Vivemos em uma época em que a correria faz parte do nosso dia a dia. Mesmo sendo onipresente, Deus estabeleceu um lugar onde pudesse encontrar-se de forma mais pessoal com o seu povo, ou seja, o santuário. Vivemos em uma época em que a correria faz parte de nosso dia a dia. Não há tempo para tudo aquilo que queríamos, pois há inúmeros compromissos e muitas outras coisas a se fazer. A sociedade moderna vive num ritmo frenético e tal situação prejudica, inclusive, a compartilhar entre a família e a igreja, sendo que a vida moderna é desta maneira. Será que não bastaria compartilhar com Deus em nosso lar, ao invés de ir sempre à igreja? Para ter a resposta a esta questão, precisamos analisar por que existe a igreja e qual é o seu propósito. Na Bíblia, vemos que a primeira ocorrência de uma igreja, um local de adoração, foi com o povo de Israel quando Deus os livrou dos egípcios. A ordem divina encontra-se em Êxodo, capítulo 25, no versículo 8. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Mesmo sendo onipresente, ou seja, está em todo lugar, Deus estabeleceu um lugar onde pudesse encontrar-se de forma mais pessoal com o seu povo, ou seja, no santuário. Deus instituiu a igreja como lugar onde se encontraria com seus filhos. O propósito da mesma é servir e levar a mensagem do Evangelho às pessoas. Em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 6, vemos: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, e tribo, e língua e povo. Como meio organizado, a importância da igreja é animar, instruir, ensinar, levar as pessoas a estarem em comunhão com Deus. Mas será que não podemos estar firmes com Deus fazendo nossos cultos em casa apenas? Muitas pessoas colocam este argumento como desculpa para não ir à igreja. Dizem que estão firmes com Deus, que oram e sempre leem a Bíblia em casa. Contudo, é muito mais fácil nos dedicarmos à adoração a Deus quando estamos em um lugar apropriado para isto. Prova de que Deus quer que nós comunguemos com Ele também na igreja está no seguinte texto, em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tantos mais, quanto vedes que vai aproximando-se aquele dia. De modo claro, Paulo ensina que os cristãos não devem deixar de congregar-se, como é costume de alguns, e que, quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, mais devemos ir à igreja a fim de nos prepararmos. Se este conselho era válido há cerca de 2000 anos atrás, imagina hoje. A seguinte mensagem nos ajudará a entender ainda mais sobre a importância de congregarmos. O que acontece? Há uma brasa quando sai do fogo, ela permanece acesa, mas por pouco tempo, pois ela vai esfriando e apagando. O mesmo se dá conosco quando saímos da igreja. Vamos esfriando na fé e em seguida apagamos. Caso você sinta que a sua igreja está desanimada, com poucos membros, saiba que Jesus está presente mesmo assim. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esteja firme no Senhor, pois Deus escolheu a igreja para encontrar-se com seu povo, porque é ali que Ele quer nos instruir. O Senhor sabe também que a comunhão entre os irmãos fortalece a fé e o ânimo
a fim de perseverar em seguir a Deus e que o louvor, através dos cânticos, enriquece a vida espiritual. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25, vemos: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tantos mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Em Salmos, capítulo 135, no versículo 3, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque Ele é bondoso. O grande dia da volta de Cristo se aproxima. Não compensa ficarmos longe de Deus. E se não vamos à igreja, torne-se mais fácil nos afastarmos de Jesus. Faça como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isto está em Salmos, capítulo 122, versículo 1. Reflitam nisto. Eu me chamo Luiz Cláudio.